Hoje, nos direitos e deveres, a gente vai falar sobre um assunto que chama bastante atenção. Principalmente porque saber que o Piauí, na verdade, ocupa o terceiro lugar em número de pessoas que, de uma certa forma, se submeteram a trabalhar de uma forma totalmente irregular. Muitas vezes as pessoas saem pensando que vão trabalhar de forma regular, de forma certa, direitinho, né? Mas aí quando elas chegam lá, elas na verdade estão submetidas a viver em cárcere. E muitas vezes não têm oportunidade nem de chegar perto dos seus familiares, de conversar com seus familiares. E é o seguinte, nos direitos e deveres de hoje, nós vamos estar conversando com a Noélia Sampaio, que é advogada trabalhista, e ela vai estar conversando justamente sobre o trabalho análogo, e também a escravidão e cárcere privado. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora nos Direitos e Deveres. Uma das coisas que mais chama atenção e que chamou atenção, principalmente aqui dentro do nosso estado, dentro da nossa capital, foi a história da Francisca Daniele Mesquita Medeiros, de 39 anos. Ela foi presa em flagrante na terça-feira do dia 23, né, por manter a prima de segundo grau em cárcere privado, por menos de 15 anos, nos bairros Ilhotas, no bairro Ilhotas, lá no centro-sul de Teresina. E segundo a polícia, a vítima era mantida em situação realmente de escravidão e sofria torturas físicas e psicológicas. É importante a gente falar, primeiro desejando bom dia, doutora. Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Pra gente é um prazer recebê-la mais uma vez aqui. É importante a gente falar e explicar, na verdade, como esse tipo de cárcere aconteceu e como a gente pode chamar atenção sobre outros tipos. Porque a gente sabe que fora do Piauí, em outros estados, tiveram outros tipos de cárcere, de escravidão e até de torturas, né? Usando spray de pimentas, colocando as pessoas em situações graves. Eu queria muito que você pudesse explicar para quem está em casa assistindo o programa, para que a gente pudesse iniciar e falar sobre esse assunto que é tão sério, né? É verdade. É um assunto ainda muito presente, infelizmente. Se tem registrado com mais frequência o resgate de profissionais em condição análoga à escravidão. Esse caso aqui do Piauí, você pode perceber que é uma pessoa aparentemente jovem, uma mulher de 39 anos, uma mulher instruída, uma servidora pública, uma pessoa que estava inclusive se candidatando para cargo eletivo, para atender a sociedade. Nossa. Então, assim, uma pessoa para defender a sociedade e comete esse tipo de ato. Então, a escravidão, você percebe que ela ainda é muito presente na nossa vida, né? Vivemos 300 anos, já temos mais de 100 anos que nós dizemos estamos livres da escravidão, mas nos deparamos com isso dia a dia. O noticiário vem dando conta que mais de 50 milhões de pessoas no mundo vivem trabalhando em condição análoga à escravidão, segundo a OIT. Então, ainda é muito sério. Nós precisamos mudar a cultura, mudar o pensamento com relação a isso. Doutora, você que está à frente de situações tão sérias dentro do mundo trabalhista, o que chama a atenção da população, que é importante chamar a atenção da população, e o que faz com que tudo isso aconteça e não venha estar aos olhos de fiscalizações? Isso nos preocupa, porque nós estamos em pleno século XXI, com tanta modernidade. Com tanta legislação. Isso. Se fala tanto de empatia, se fala tanto de cuidados, de zelo com criança, com mulheres, se traz tantos direitos, e isso às vezes nos preocupa, porque a gente até parece que a gente está vendo um mundo de conto de fadas, onde as pessoas estão criando leis, onde as leis estão aí, onde a conversa é muito bonita, mas na prática não funciona bem assim. Parece que dessa pandemia para cá, muita coisa tem acontecido e principalmente as pessoas têm se colocado de lado diante de situações como essa. Porque como pode existir uma época de tanta modernidade e as pessoas ainda viverem dessa forma, com tanta tecnologia? Se fala hoje em inteligência artificial e a gente vê tanta coisa tão escondida dessa forma.
Veja só, como eu falei, a escravidão ela ainda é muito presente na nossa vida. Veja o caso do jogador Vini. É um dos melhores jogadores do mundo e ele está sofrendo o que está acontecendo com ele. Por quê? Porque ele é preto. Então, alguns tipos de trabalho, como o trabalho doméstico, ele já é associado mais para quem é pessoa preta. O que acontece também? A dificuldade da fiscalização. Precisa de uma maior fiscalização. Nós não temos profissionais, por exemplo, auditores suficientes no Brasil para fazer a fiscalização. Nós precisamos de talvez mais canais de denúncias e de mais campanhas, mais conscientizações. Eu penso que precisa acontecer isso com forma mais veemente. Outra situação, no caso do trabalho doméstico. O auditor fiscal do trabalho, ele não tem esse poder de chegar e entrar dentro de uma residência para fiscalizar. O asilo, a casa é tido como asilo inviolável. Sim. Então, é preciso que haja a denúncia para que o auditor adentre a essa casa, essa residência. É preciso que o empregador permita. Se não permitir, é preciso a ajuda do Ministério Público do Trabalho para que provoque o judiciário e chegue até esse local com a polícia. Então, tem essa dificuldade da denúncia. No caso das empresas, o trabalho análogo à escravidão, ele existe em vários segmentos. Sim. Na construção civil, existe na área têxtil, né, na indústria da moda, existe na lavoura, na agricultura, na mineração, no extrativismo. São vários segmentos. Nas empresas, o auditor fiscal chega, adentra, autua, questiona, investiga e chega à situação. Mas no trabalho doméstico já é mais difícil. Então é isso mesmo, é denúncia, fiscalização, campanhas, né, com mais veemência. Nós precisamos sair desse mundo de escravidão, que já saímos há mais de 100 anos. Nós precisamos sair na prática. Doutora, mas assim, um caso como esse dessa jovem, mais de 12 anos nessas condições, isso chega a nos colocar numa situação assim revoltante, porque não estava num lugar tão distante, não estava próximo num lugar dos distante, nossos olhos, com os meios hoje digitais, com telefone. Só que se você chegar a entrevistar essa senhora, chega a ser comum para quem está no meio. Ela vai dizer, nossa, estão imputando a mim uma coisa que não é verdadeira. Ela, inclusive, era minha filhada, é como se fosse minha filha. E todas aquelas pessoas que estão no meio, elas levam aquilo de forma natural. Infelizmente. No caso de Goiás e de Minas Gerais, 117 piauienses. Quando a gente fala de direitos, quando a gente fala de deveres, como é que fica uma situação dessa, descoberta dessa forma? Quando o fiscal do trabalho, o Ministério Público vai ao local, resgata esses trabalhadores, as demissões elas acontecem de forma indireta, ou seja, a empresa tem que pagar, é obrigada a pagar a rescisão como se fosse demitido sem justa causa, recebem o seguro-desemprego e estão sujeitos a serem indenizados, seja de forma individual ou coletiva, ou ainda das duas formas, como aconteceu também no caso das vinícolas, no Sul. No caso das vinícolas, as empresas foram multadas, as empresas foram obrigadas, condenadas ao dano coletivo, independente da indenização pelo dano de forma individual. Então, assim, podemos dizer que hoje essa questão de fiscalização é o que mais choca. Deveriam ter mais profissionais para realmente analisar direitinho o que está acontecendo. Com certeza seria descoberto mais casos, né? Com certeza tem mais casos que não são descobertos, porque, como eu falei, no caso do emprego doméstico, ainda é uma realidade e ainda é tido como uma normalidade. Né? Ter uma menina que se traz do interior para estudar, como se fosse da família, que é assim o termo utilizado nas casas, nas residências, e elas ficam, algumas ainda conseguem estudar, terminam o ensino médio, mas quando se coloca nessa situação que foi encontrada essa garota, já é uma moça, sem poder sair, sem poder ter a comunicação, sem poder ter o contato com a família,
Isso sim é trabalho degradante, isso sim é trabalho análogo à escravidão. A doutora está falando esta situação doméstica, mas é importante a gente caracterizar como as pessoas podem denunciar e como as pessoas podem reconhecer esse tipo de situação. Sim, às vezes questiono, mas eu trabalho em caminhão, trabalho viajando e trabalho várias horas, mais de 14 horas, mais de 15 horas. É um trabalho que extrapola o normal, é um trabalho que extrapola a conveniência pela legislação. Mas não é um trabalho análogo à escravidão. É um trabalho sujeito à indenização por dano existencial, é um trabalho sujeito a pagamento de horas extraordinárias. O trabalho análogo à escravidão, ele precisa ser degradante, ele precisa tirar essa liberdade da pessoa, por exemplo, do contato, da locomoção. Né? O que acontece quando se recruta? Aqui no Piauí, na Bahia e no Maranhão são os estados onde mais exporta essa mão de obra devido à vulnerabilidade, às condições sociais. Levam os trabalhadores para aquela região, geralmente o Sul, Goiás, o Pará. Quando chega lá, ele já retém a carteira de trabalho, os documentos, eles já não podem sair. E aí eles vão criando condições onde eles não recebem mais nem salário, pagamentos de local de moradia, de alimentação. Então, isso é trabalho análogo à escravidão. São essas características que fazem, né, chegar a essa condição de trabalho análogo à escravidão. Bom, nesses casos é muito importante a gente chamar a atenção de quem mora ao redor, das pessoas que observam alguns tipos de comportamentos estranhos, é importante. E essa pessoa que denuncia, ela fica resguardada? Como é que fica a situação? Porque muitas pessoas têm medo de denunciar, não se tomar nenhuma medida e depois essa pessoa ser prejudicada, porque também existe a dúvida. Não, muitas vezes, em situações adversas, não se tem a certeza. E aí, como denunciar algo que você, na verdade, tem só dúvida? Só dúvida, é verdade. Você pode fazer a denúncia de forma anônima. Os locais de denúncia, o Disque 100, né, é um canal por telefone. A Superintendência Regional do Trabalho é um local de denúncia, você não precisa se identificar. E o Ministério Público do Trabalho. Então, é resguardado o sigilo. Né? Claro, aí o fiscal do trabalho vai no local e vai fazer a investigação do que realmente está acontecendo. Quando, por exemplo, famílias que moram no interior, se o seu parente viajou para uma cidade para trabalhar, e você começa a perder a comunicação com a pessoa. Ficou de mandar os salários para ajudar, né, na família. E já perde essa comunicação, já perde essa garantia de manutenção, está acontecendo alguma coisa errada. Então, procurar, ir atrás, se informar e denunciar. Existe também o aplicativo Pardal, né? Sim. E, assim, de uma certa forma, as pessoas encontram mais facilidade dessa forma na hora de denunciar? Pode ser também. Tem casos e casos. Quem mora tem algumas regiões, por exemplo, que tem pessoas que não têm conhecimento, nem acesso à internet, nem sabem. Porque, geralmente, essas pessoas também, elas têm pouca instrução. Então, os locais recomendados e mais próximos uma Superintendência do Trabalho, é o Ministério Público do Trabalho, onde você pode ir pessoalmente, né? Isso, que é o Disque 100, onde você pode ir pessoalmente e fazer a denúncia sem necessariamente ser identificado. Bom, aqui dentro da cidade, como direito trabalhista, né, trabalhando nessa área da advocacia, muitos casos já foram descobertos? Aqui dentro da cidade, necessariamente não, mas aqui no interior, nas regiões do interior, já teve casos de... Esse aqui de empregada doméstica nos surpreendeu bastante. Demais. Chocou, né? Mas tem muitos casos, como eu estou lhe dizendo, tem casos que não são nem revelados porque isso é tão costumeiro que se tornou natural dentro da família. Né? E aí a gente precisa chamar a atenção da população, até porque há situações assim, de uma certa forma, chamam a atenção justamente porque nessa hora a gente vê muitas denúncias, às vezes, acontecendo sobre vários outros casos, e quando chega numa situação dessa com um ser humano, as pessoas se resguardam. É impressionante, doutora, como isso chama atenção. Às vezes você vê as pessoas denunciarem tanta coisa, está nas redes sociais, falando uns dos outros, e quando é o momento de se resguardar a vida de uma pessoa, a qualidade de vida de uma pessoa, principalmente nesse caso trabalhista, todo mundo se cala diante da situação. E aí que precisamos reforçar essa questão da fiscalização.
É verdade, mas é isso. A escravidão é presente, nós nos acostumamos e nós precisamos mudar essa cultura, né? Nós precisamos sair dessa... teve a abolição, nós precisamos tirar a abolição de dentro da nossa casa, de dentro da nossa vida. Não é porque é pobre, não é porque é preto, que certas funções precisam necessariamente ser para essas pessoas, né? Hoje você vê falando assim, é tão difícil encontrar uma pessoa para trabalhar. A sociedade evoluiu, o direito evoluiu, as coisas mudaram. Hoje você não traz mais uma pessoa do interior. Isso que foi assustador. É uma senhora aparentemente jovem, de 30 e poucos anos, 39 anos, que ainda tem uma pessoa que trouxe do interior como afilhada para tratar nas mesmas situações que se tratava nos anos de 1900 e alguma coisa. Então, não existe mais realmente essa situação. Quando você assiste o filme Sete Prisioneiros, você consegue assimilar realmente como é que acontece. Se torna naturalizado, a pessoa só tem aquilo. Então, assim, essa moça, ela já estava com 27 anos, mas ela devia pensar assim, eu só tenho isso aqui. Nossa. Ela até se acostumou com aquilo, eu só tenho isso aqui, né? É isso aqui que me sustenta, é com isso aqui que eu vivo. A pessoa não consegue sair daquilo. Nossa, e a questão da pena, como é que fica? No caso dessa mulher, uma mulher instruída. Verdade. Trabalho análogo à escravidão é crime, é previsto no Código Penal. A pena vai até 8 anos de reclusão. Isso independente de outros crimes, no caso, o cárcere, no caso, as agressões, e aí acumula. Aí a justiça vai avaliar, né, cada crime que foi cometido com essa pessoa e aí a pena vai aumentando. Mas, por si só, o trabalho análogo à escravidão é crime. O que mais choca a gente é que, como eu falei, em pleno século XXI, onde a gente imagina que esse tipo de coisa não acontece, está acontecendo. E as pessoas precisam denunciar, está tudo muito próximo da gente. Se você não quer chegar e mostrar o seu rosto, tem várias formas para você denunciar. E isso é o que chama mais atenção. Então, mais uma vez, vamos chamar a atenção das pessoas que estão em casa para que elas possam entrar em contato através do Disque 100. Sim, você pode denunciar sem medo, pelo Disque 100, de forma anônima, na Superintendência Regional do Trabalho, que aqui no Piauí fica na Avenida Frei Serafim, próxima à Igreja São Benedito, e no Ministério Público do Trabalho. Tá certo, a gente quer agradecer pela sua presença. A gente gostaria de estar falando sobre outro assunto aqui que pudesse ser direitos positivos, mas não deixa de também chamar a atenção a cobrança da área de direito na fiscalização. E a gente percebe que muitas vezes pessoas grandes, pessoas que aí estão no poder, muitas vezes elas conseguem se safar justamente porque muitos têm medo de denunciar. E as empresas grandes têm que também ficar atentas, né? Porque a população já não é mais a mesma também. Com certeza. A sociedade mudou, o direito mudou e nós precisamos evoluir. Essa mudança, ela depende de cada um de nós. Então, nós precisamos fazer também a nossa parte. Quero agradecer pela sua presença. É sempre um grande prazer estar aqui com a Noélia, né? Essa doutora maravilhosa, advogada trabalhista, que sempre vem aqui, nos tem esses esclarecimentos importantes e necessários. A gente vai ficar de olho, né? Qualquer coisa, o nosso Bom Dia, o nosso programa aqui está preparado para receber esse tipo de denúncia, tá bom? Quero agradecer a doutora. Obrigada. E a gente está sempre disponível para esclarecer a sociedade. Obrigada. Bom, gente, depois dessas informações, os direitos e deveres voltam na próxima semana.